Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade desta bela missão. No dia em que a igreja celebra São Felipe Neri, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeirinhos. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta minhas ovelhas. Em verdade vos digo, quando eras jovem, tu se cingias e ia para onde querias. Quando fores velho, estenderás a mãos e outros te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 3 vezes Pedro disse que nem conhecia Jesus. Por 3 vezes, Pedro teve a oportunidade de proclamar o senhorio de Jesus, de dizer que ele está comigo e eu estou com ele. Porém, a sua natureza, a sua fraqueza não o permitiu. Por 3 vezes, Jesus faz essa pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E ao responder que o amava, Jesus dá um envio. Apacenta os meus cordeirinhos, cuida dos meus cordeirinhos. E mais uma vez ele lhe pergunta, e Pedro responde que o amava. Ele diz: cuida das minhas ovelhas. E outra vez pergunta, e mais uma vez Pedro responde, e Jesus diz: cuida das minhas ovelhas. Significa que amar a Deus significa corresponder com o chamado. O chamado está ligado ao envio. Amar a Deus somente de boca não nos caracteriza como cristão. Amar a Deus somente no falar, no discurso, na pregação, somente assim, não nos traz a alegria da missão. Porque amar a Deus significa seguir e servi-lo. Aqui está um ponto mais concreto do Evangelho de hoje. E quando nós vemos Felipe Neri, quando nós vemos esse homem, esse santo, que dedicou a sua vida toda para cuidar dos mais pobres,
reconhecendo que amar a Deus precisava sair de si mesmo, fazer algo mais, e algo mais em especial para os pobres, para os sofridos. Hoje nós estamos numa igreja que eu posso chamar, a linguagem talvez dos mais jovens, uma igreja Nutella, né? Uma igreja onde ir para o sacrifício não há possibilidade, porque muitas vezes queremos viver a igreja da glória, mas para viver a igreja da glória precisa viver a igreja do Calvário. E aqui, amados irmãos, está a grande resposta que precisamos dar a Deus quando nos pergunta se nós o amamos, e aí nós perguntamos para nós mesmos até que ponto nós amamos o nosso Senhor. Porque Jesus diz, então, apacenta meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas. Ou seja, não basta repetir o que falava anteriormente, não basta dizer que ama a Deus. Não basta dizer que o ama, tem que se comprometer. O amor aqui é um amor serviço, é um amor que gera missão. Então hoje nós somos provocados por essa palavra para olhar profundamente até onde nós o amamos, até onde nós estamos preparados para a cruz, até onde nós queremos viver o santo sacrifício por amor a Jesus Cristo, quando todos se abandonarem, quando o olhar das autoridades da Santa Igreja não tiver mais um olhar, sei lá, preferencial, de carinho, sei lá, não sei que olhar você ainda precisa ou você espera. Mas quando não vem esse olhar, você precisa responder até onde você ama a Deus. Amados filhos, quem vive na igreja buscando aplausos, vai negar Jesus Cristo como Pedro. Não que Pedro buscasse aplausos. Pedro era um medroso, tinha medo. Aqui, quando eu me refiro a Pedro, eu refiro a medo. Mas quem busca aplausos na igreja não busca a cruz. Porque quem buscou a cruz só foi valhado, só foi chicoteado, recebeu cusparada. Então nós queremos nos perguntar até onde nós queremos a cruz do Senhor, até onde nós estamos preparados para a cruz, até onde nós estamos desejando assumir a missão. No final desse evangelho ele diz, então segue-me. Se a sua resposta for amar a Deus, então segue-me. Então, amados filhos, que hoje possamos verdadeiramente, sinceramente, responder a este amor, responder como Felipe Neri respondeu com a sua vida de serviço aos mais pobres, rejeitou os brilhos da igreja para viver o anonimato ou a escuridão dos pobres. Que assim possamos hoje termos como exemplo de vida São Felipe Neri e que possamos viver a gratuidade do serviço a Deus, amando, servindo aos mais pobres. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina,
que soube escolher o serviço à Santa Igreja, que ela nos ajude a vivenciar o diário, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos dê a graça de termos a casa para cuidarmos de sacerdotes, que São José, esposo da Santíssima Mãe, nos ajude a viver coerentemente a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.